Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada. Aula de hoje, bens públicos. Bens públicos, uma matéria que não tem um grau de dificuldade tão grande, uma matéria que se cair na sua prova, você tem que acertar as questões. Sim, pessoal, a matéria sobre bens públicos não é uma matéria extremamente complexa, ela é uma matéria que tem poucas disposições, tem algumas disposições específicas que nós temos que ter em mente e que é tranquilo para nós termos as marcações, para nós termos as nossas disposições, perfeito? Então, você tem que estar sempre atento a isso. Primeiro ponto, gente, primeiro ponto da nossa aula, pegue o seu Código Civil, vai para o artigo 98 do Código Civil. Quando nós falamos em bens públicos, nós temos que ter sempre o nosso Código Civil em mãos, porque é lá que estão as disposições referentes a bens públicos. Lá que estarão essas disposições, beleza? Então, primeiro ponto, olha só, eu quero que vocês se desloquem até o artigo 98. Artigo 98. Olha na tela comigo. Está aqui, ó. Dos bens públicos. Olha só, dos bens públicos. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Isso é importante também. Olha aqui, ó. Pessoas jurídicas de direito público interno. Ponto e vírgula, para dar destaque, ponto e vírgula. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Pessoal, pode pertencer para o Vaticano, pode pertencer para mim, pode pertencer para o Papa, para quem for, vai ser particular, vai ser privado. Não pode esquecer disso, olha aqui, ó. São públicos os bens do domínio nacional que estão situados no território nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Vai para o artigo 41. Pega aí, segura com o dedo, vai para o artigo 41. Olha o artigo 41. As pessoas jurídicas são de direito público, ó, interno ou externo, e de direito privado. Quem são as de direito público interno? São essas do 41, gente. Os bens públicos são dessas aqui do 41, olha aqui, ó. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas. Essas associações públicas são os consórcios públicos de direito público, e as demais entidades de caráter público criadas por lei, como as fundações públicas de direito público. Fundações públicas de direito público. Olha o artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo. Externo. Os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, os bens da ONU são privados, os bens do Vaticano são privados, os bens do Afeganistão são privados, os bens do Uruguai são privados, porque eles são pessoas jurídicas de direito público externo. E o artigo 98 é claro, olha aqui, apenas os de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então aqui está o conceito de bens públicos, ok? Agora, tome cuidado, pessoal, tome cuidado. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Agora, preste atenção nos bens das empresas públicas e das sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. Por quê? Olha comigo. Bens das empresas públicas e das sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos. Esses bens são privados. Esses bens são privados, mas se forem indispensáveis para a continuidade do serviço público, eles receberão prerrogativas dos bens públicos. Que prerrogativas são essas? A impenhorabilidade e a imprescritibilidade.
a imprescritibilidade e a impossibilidade de fazer uso capião. Sempre que se falar que um bem é imprescritível, significa que sobre ele não recai a prescrição aquisitiva. A prescrição aquisitiva é o uso capião, que com o decurso do tempo, ao invés de você perder um direito, como é a prescrição supressiva, que com o decurso do tempo você perde um direito de ação, por exemplo, você vai adquirir um direito, como o direito de propriedade. Então, pessoal, não pode esquecer de jeito nenhum isso. Beleza? Vamos recapitular? Olha só. Os bens das pessoas jurídicas de direito público interno são bens públicos. Todos os outros são privados, são particulares e não perdem essa característica. Agora, os bens das empresas públicas e das sociedades de economia mista, embora sejam bens privados, particulares, porque elas são de direito privado, se elas forem prestadoras de serviços públicos e esses bens forem essenciais para a prestação do serviço, de modo que sejam imprescindíveis para a continuidade do serviço público, esses bens vão continuar sendo privados, mas eles receberão prerrogativas de bens públicos. Isso é decisão do STF já. Decisão do STF. Vamos lá. Correios. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Imagine você que pudesse penhorar a frota de carros dos Correios. Como ia ocorrer a entrega das correspondências? Os Correios, eles detêm o monopólio dos serviços postais. O serviço ia parar. O serviço ia parar. Pessoal, com todo... Assim, ó, os Correios devem para Deus todo mundo. Então, assim, se pudesse penhorar a frota dos carros dos Correios, iam penhorar tudo para pagar as contas. Só não consegue penhorar porque são imprescindíveis para a prestação de serviço público. Então recebem essa prerrogativa, embora sejam bens privados. Imagine uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que faça distribuição de água para a população. Imagina se pudesse penhorar as bombas que captam águas para pagar as dívidas dela. O serviço de distribuição de água iria parar. Então tem que lembrar disso, beleza? A partir disso, pessoal, nós vamos ter as espécies de bens públicos. E essas espécies estão aqui no artigo 99. São bens públicos os de uso comum do povo, tais como os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças. Os de uso especial, tais como edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias. E os dominicais, que constituem o patrimônio, das pessoas jurídicas de direito público, cujo objeto de direito pessoal ou real em cada uma dessas entidades. Então, são 3 as espécies de bens públicos. Os bens de uso comum do povo, que todo mundo usa, e o poder público pode estabelecer condições para esse uso, porque é bem dele. Então, ele pode, inclusive estabelecer tarifas para manutenção desses bens de uso comum do povo. Os bens de uso especial, que são aqueles afetados a uma finalidade pública específica, como uma biblioteca pública, como uma escola, como um prédio onde funciona uma secretaria de um município. O carro, aquele veículo oficial para conduzir os servidores, são bens de uso especial. E os bens dominicais são aqueles que não estão afetados a uma finalidade pública. Os bens dominicais são aqueles que fazem parte do patrimônio público, mas eles não estão afetados. Como, por exemplo, obras de arte, ações, dinheiro. Dinheiro é um bem. Ações são bens. O poder público é dono delas. Um terreno abandonado do poder público é um bem dominical dele, porque não está afetado, mas é bem público. E nenhum desses bens poderá sofrer usucapião, mesmo sendo um bem de uso comum do povo.
mesmo sendo um bem de uso especial, mesmo sendo um bem dominical, mesmo que aquele terreno esteja abandonado, ele é um bem público e é insuscetível de uso capião. Grave isso. A FGV já tentou fazer uso capião de terreno abandonado, ela já tentou fazer uso capião de ônibus abandonado. Não existe uso capião de bem público, seja ele qual for a espécie que for. Certo? Você vai marcar isso, pessoal. Olha só, você vai marcar isso no artigo 102 do Código Civil. Olha só. Aqui no artigo 102 do Código Civil, você vai marcar: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Nenhum bem público, seja bem móvel, seja imóvel, seja semovente, seja o que for, seja de uso comum do povo, seja bem dominical, nenhum sofrerá uso capião. Artigo 102 do Código Civil. Aqui no 102, você vai colocar um vide para o artigo 183, parágrafo 3º da CF, da Constituição. Só que o da Constituição, ele é específico para bens imóveis. Então, se for um bem imóvel, você vai fundamentar nos dois, no Código Civil e na Constituição. Se for um bem móvel, você vai fundamentar só no Código Civil. Olhe comigo o que diz a Constituição Federal. Artigo 183, parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Para o terceiro, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O cara pode estar há 50 anos lá em cima. A partir do momento em que o poder público for reaver o bem, ele vai reaver o bem. Lá no Rio Grande do Sul, eu participei de 2 reintegrações de posses da União, numa área militar. Há anos estavam construídas moradias irregulares em cima daquela área. Foram todas demolidas, e aqueles possuidores ilegais ainda foram réus numa ação de recomposição ao erário, uma ação de restituição do valor gasto com o combustível e o material para demolição. Justamente por quê? Porque bens públicos são insuscetíveis de uso capião. Aquele bem público é meu, é seu, é do seu vizinho, é de todos nós. Um bem público não pode ser apossado por um particular, porque senão eu também vou querer. Qual a diferença do indivíduo que invade uma área pública para mim? Eu também quero um terreno, eu também quero um lote, o teu vizinho também quer um lote, aquela pessoa que mora debaixo da ponte também quer o dela. E se todo mundo achar que tem o direito de ir para cima de um bem público, se adonar de um bem público e construir uma casa ali, nós vamos perder todos os bens públicos. A interpretação sobre a propriedade de um bem público ao respectivo ente federativo é irredutível. Os bens públicos são insuscetíveis de uso capião em virtude disso. Porque a partir do momento que eu reconheço o direito de uso capião para um indivíduo, o vizinho do lado que não tem de morar também quer. O morador de rua que está do outro lado da rua também quer o dele. Por que um indivíduo e o outro não? Isso quebra a isonomia. Então, por isso não se dá uso capião sobre bens públicos e você tem que marcar isso com marca-texto piscante no artigo 183, parágrafo 3º e também lá no seu Código Civil, justamente no artigo 102. Beleza, gente? Os bens públicos podem ser alienados, eles podem ser vendidos. Como funciona, pessoal, a alienação de um bem público? Sim, os únicos bens que podem ser alienados são os bens dominicais. Bens dominicais. Nós temos os 3. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial
e bens dominicais. Os únicos que podem ser alienados, que podem ser transferidos para particulares, que podem ser vendidos, são os bens dominicais. Não esqueça. Bom, como é que funciona? Para um bem se tornar dominical, ele tem que ser desafetado. Essa desafetação pode ser uma desafetação fática ou jurídica, qualquer uma das duas. Desafetação fática é quando acontece uma circunstância do mundo da vida que faça com que aquele bem que estava afetado para uma finalidade específica não mais seja afetado para ela. Isso é uma desafetação fática. Um incêndio que destrói o prédio de uma escola, destruiu a escola, desafetou faticamente aquele bem passou a ser dominical. Um rio que seca, secou completamente um rio, completamente. O que acontece com aquele álveo abandonado, que a concha do rio poderá ser loteado e vendido para particulares? Então, isso é a desafetação fática. Já a desafetação jurídica é quando o ato formal do poder público declara a desnecessidade daquele bem. Um ato formal declara a desnecessidade daquele bem, como um decreto do Poder Executivo. Decreto a desnecessidade deste prédio público para esta municipalidade. A partir disso, preenchendo outros requisitos que daqui a pouquinho a gente vai ver, ele poderá ser alienado. Onde você vai marcar isso, pessoal? Olha só, você vai marcar no artigo 100 e 101 do Código Civil. Está na tela para você. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. Olha aqui, ó, inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, eles são inalienáveis. Olha só, bens de uso comum do povo e de uso especial. Aí eu dou um exemplo para vocês, ó. Tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Digamos que uma estrada deixe de ser utilizada. Ninguém mais utiliza. Ninguém mais utiliza aquela estrada. O que o poder público... Ninguém mais passa lá. Ninguém. O que o poder público pode fazer? Desafetação. Desafeto aquela estrada, tornando ela um bem de uso dominical. E aí eu posso vender. O rio que secou, um exemplo para você. A praça que ninguém utiliza mais. Uma praça de uma cidade abandonada, que todo mundo fugiu, não ficou mais ninguém naquela cidade, ficou aquele abandono, igual aquelas de filme e tal. Posso alienar essa praça, porque ocorreu a desafetação fática dela. Bem de uso especial, como eu disse para vocês, ó, edifícios, terrenos destinados a serviço, posso desafetar. E aí vem o 101. Os bens públicos dominicais, ó, por isso eu desafeto, a desafetação é transformar eles em dominicais. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. E aqui nessas exigências da lei você vai colocar vide art. 76 da lei 14.133. Coloca aí. Vide art. 76 da lei 14.133. O uso, olha só, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Lembra que eu falei para vocês que pode ser cobrada uma tarifa para a utilização do bem de uso comum do povo? Pode, está aí o fundamento no artigo 103. Exemplo, uma tarifa para manutenção de uma praça, né? Para limpeza, manutenção de uma praça, pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Pode ser cobrado, sim, tá? Pode ser cobrado, sim. Então, pessoal, acho que aqui, né, nós temos essa disposição que você tem que atentar exatamente a todos esses artigos. Olha, eles são pouquinhos, artigo 98, 99, 100, 101, 102, 103. Aqui nós fechamos, ó, os bens públicos. Aqui nós fechamos. Toda a parte de bens públicos está aqui. Agora, alienação de bens públicos. O que é a alienação de bens públicos?
é eu transferir a propriedade de um bem público para um terceiro. E aí nós vamos lá para a Lei 14.133, vai para a Lei 14.133, artigo 76. Olha só, artigo 76. O que nós vamos ter aqui no artigo 76? A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificada. Então, primeiro requisito para alienar um bem público: interesse público devidamente justificado, ok? Tenho que demonstrar a presença do interesse público devidamente justificado. Segundo, avaliação prévia. Olha aqui, ó. Então, tem que ter, sublinha isso, ó. Interesse público devidamente justificado, sublinha. Avaliação, sublinha, porque eu tenho que ter para todos os bens, seja para bens móveis ou bens imóveis, ó, seja para bens móveis ou bens imóveis, eu tenho que ter interesse público justificado e avaliação prévia. Essas normas que estão aqui estavam lá no artigo 17 da falecida Lei 8.666. Lá também tinha a mesma coisa. Ó, então, preste atenção nisso. Artigo 76 tem os mesmos requisitos que tinham lá na falecida artigo 17 da Lei 8.666. Aqui, pessoal, você tem que estar atento. Para vender um bem público tem que ter interesse público devidamente justificado e avaliação prévia. E aí eu vou ter disposições para bens imóveis e para bens móveis. Primeiro delas, olha só, tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e fundações, exigirá autorização legislativa e licitação na modalidade leilão. Leilão. Então, como regra, para vender para particulares, eu tenho que ter interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, autorização legislativa e fazer licitação na modalidade leilão. Lá no artigo 17, inciso 1 da 8.666, era concorrência. Morreu isso. Hoje é leilão. Aqui, Lei 14.133. Dispensada, olha só, dispensada a realização de licitação nos casos de, olha só, dispensada a realização de licitação nos casos de dação em pagamento, quando o poder público vai dar um bem imóvel em pagamento por uma dívida que ele tem com particular, doação exclusiva para outro órgão ou entidade da administração pública, permuta, ele trocando um imóvel, olha só, troca de um imóvel por outro, eu vou dar um bem público e vou receber outro bem particular. Investidura, quando eu tenho um imóvel inservível, uma partezinha que se tornou inservível, que eu vou vender diretamente para o lindeiro. Lindeiro é aquele que faz divisa. Ó, eu tenho um terreno assim. Essa partezinha não me serve mais, sobrou um pedacinho. Eu vou vender para o vizinho que faz divisa direto aqui. Isso é investidura. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Então, a União vai vender um prédio seu para o Estado, vai vender um prédio seu para o município. Não há licitação. Não há licitação. Olha o que tem que ter. Tem que ter interesse público devidamente justificado? Tem. Tem que ter avaliação prévia? Tem. Tem que ter autorização legislativa, mas não precisa ter licitação, porque aqui são os casos de licitação dispensada, em que não haverá nessas alíneas. E aí nós vamos chegar no inciso 2, ó. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão. Bens móveis, o que eu tenho que ter para alienar um bem móvel? Interesse público devidamente justificado, tenho que ter. Tenho que ter avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Não preciso ter o quê? Não preciso ter autorização legislativa. Isso eu não preciso ter autorização legislativa. Não esqueça disso. Beleza, pessoal? Não esqueça disso. Dispensada
a realização de licitação nos casos de doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência, e discricionariedade, oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação, permuta exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública, troca de um carro por outro. A administração pública, o município está dando um carro para a União está dando um ônibus para o município. Venda de ações que poderão ser negociadas na bolsa. O poder público tem ações e está vendendo, então a licitação dispensada. Como é que ele vai fazer licitação para vender ações, gente? Ações já é vendida na bolsa. Venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por entidade de administração pública em virtude de suas finalidades, venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível que possam dispor para outros órgãos e entidades da administração. Então está aqui, né, a parte das alienações do poder público. Você tem que estar atento à previsão de utilização de bem público por particular. Olha só, utilização de bem público por particular. Nós vamos ter três tipos de utilização de um bem público por um particular. O particular vai utilizar um bem público por autorização de uso, permissão de uso ou concessão administrativa de uso. Autorização de uso. O particular vai utilizar o bem temporariamente por interesse dele. Ele tem interesse exclusivo e ele pede para a administração pública para utilizar aquele bem temporariamente. Como, por exemplo, uma autorização de uso de uma praça pública para a realização de uma festa junina. Vai autorizar o uso daquela praça pública. A autorização não é com exclusividade. Vai autorizar o uso. Uma coisa é você utilizar a praça para uma reunião, uma coisa que você vai fazer ali 10 minutos, né? Um protesto, uma coisa assim. Outra coisa é você utilizar a praça para fazer uma festa junina, em que você vai instalar fogão, fogareiro, não sei o que lá, e você tem que pedir autorização. Você pede autorização e concedida essa autorização. Essa autorização, ela pode ser gratuita ou ela pode conter uma taxa de utilização do bem. Para limpeza, para manutenção posterior, ela é precária e se dá no interesse do particular. Diferente da permissão de uso. A permissão se dá no interesse da administração. A administração permite que um particular utilize com exclusividade, de modo precário, um bem dela. Exemplo, permissão de uso de um imóvel funcional. O poder público, proprietário do bem, do imóvel funcional, ele permite que um servidor público utilize aquele bem com exclusividade, de modo precário. A qualquer momento, por razões de conveniência e oportunidade, o poder público pode reaver o bem. Se dá no interesse dele, justamente para que o bem não venha a se deteriorar. Como regra, a permissão de uso de bens públicos tem licitação. Como regra, a permissão de uso de bens públicos tem licitação. A autorização não. A autorização não tem licitação. A permissão terá licitação como regra, exceto quando a lei prever que não haverá licitação. Como acabei de dar o exemplo para vocês, a utilização de imóveis funcionais. Pode ter outros critérios, como fila de espera, distribuição, será exclusivo para agentes públicos, então se dá permissão sem licitação. E a concessão
administrativa. A concessão administrativa, pessoal, a concessão administrativa, ela ocorre em caráter de contrato. A concessão administrativa tem licitação, agora na modalidade leilão. Quem dá mais pela taxa de utilização. Exemplo da concessão administrativa. O poder público municipal deseja instalar um café no interior da prefeitura. Para tanto, fará uma licitação na modalidade de leilão, tipo maior lance pela taxa de utilização mensal do bem, para instalação exclusiva de café. É um aluguel. A concessão administrativa de uso é um aluguel. Tem contrato, segue o mesmo prazo de um contrato administrativo. Se o poder público rescindir este contrato, encerrará indenização à concessionária administrativa. Nós não estamos falando de concessionário de serviço público. Nós estamos falando em concessão administrativa de uso. Concessão administrativa. Pega a Lei 14.133, vai lá para o artigo 2º. Lei 14.133, artigo 2º. Olha na tela comigo. Esta lei aplica-se a... Olha aqui. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Autorização não precisa, o exemplo que eu dei da praça. Autorização é autorização de uso de uma calçada para colocar mesas por parte de um barzinho. Não precisa licitação. Ela pode ser gratuita ou pode ser onerosa. Ela é temporária, precária, se tornando inconveniente e inoportuna, atrapalhando o trânsito de pedestres. O poder público pode revogar esta autorização. Concessão e permissão, como eu falei, como regra, segue licitação, exceto as hipóteses em que a lei prevê que não haverá. Beleza, gente? E a partir disso, para encerrar nossa aula, eu quero apenas que vocês marquem uma lei aí, que vocês peguem esta lei, que é a lei de permissão de uso, né, de trailers, quiosques, né, e demais bancas de jornal. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, justamente para que vocês tenham aí esta lei. É a Lei 13.311. Está na tela para vocês. Olha só. Lei 13.311 de 2016. Institui, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, normas gerais para ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca e venda de jornais. Esta lei institui normas gerais para ocupação e utilização de área pública, como calçadas, passeios, praças, ruas, por trailer, banca de jornal, quiosque, trailer, feira e banca de venda de jornais e revistas. O direito de utilização privada de área pública por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de jornais poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos por quem? Pelo poder público local. Então, não há licitação. Não há licitação. É outorgado para qualquer um que satisfaça os interesses locais. É permitida a transferência dessa outorga pelo prazo restante para terceiros que atendam os requisitos exigidos pela lei municipal. No caso de falecimento do titular ou de enfermidade física ou mental que impeça de gerir seus próprios atos, essa outorga será transferida pelo prazo restante nesta ordem. Primeiro, para o cônjuge do companheiro. Segundo, para os ascendentes, pais, depois descendentes, filhos. Beleza, gente? Então, esse é um ponto importante, ó. Olha só, essa outorga pode ser extinta por advento do termo, terminou o término que ela é previsto, advento do termo, ou por descumprimento das obrigações assumidas, disposições, houve disposições no termo, o particular descumpriu, então vai ser extinta. E por revogação
do ato pelo poder público municipal. Olha o imperativo, tem que ser fundamentada desde que demonstrado o interesse público de modo motivado. Para revogar esta outorga, tem que necessariamente haver motivação demonstrando o interesse público, beleza? Gente, sobre bens públicos, aquilo que é mais importante, que pode estar na tua prova, é isso que nós vemos nesta aula. Aguardo vocês na sequência em nossos próximos conteúdos.